pessoal, no vídeo de hoje nós iremos corrigir nossa atividadezinha sobre mediana, altura, bissetriz e mediatriz, né? Na primeira questão ele quer saber se o segmento AP é altura, mediana ou bissetriz, né? No item A, primeiro vamos relembrar o que é altura. Parte do vértice no lado oposto forma um ângulo de 90 graus. A mediana, parte do vértice no lado oposto, né, divide esse lado oposto em duas partes iguais. A mediana ela é aquele segmento de reto que parte do vértice e lá no lado oposto, quando toca o lado oposto, divide esse lado em duas partes iguais. A bissetriz é o segmento de reta que sai do vértice dividindo esse ângulo em duas partes iguais, né? Então o segmento de reta, que é chamado bissetriz, ele divide um ângulo em duas partes iguais. E a mediatriz, né? Aqui no caso no item A ele não está pedindo, mas só para relembrar, a mediatriz é aquele segmento de reta que é perpendicular ao lado, né? E quando ela toca esse lado, ela toca num ponto médio, né? Forma um ângulo de 90 graus e ainda divide o lado em duas partes iguais. Então no item A ele quer saber se o segmento AP é altura, mediana ou bissetriz. A gente pode perceber que o segmento AP no item A parte do vértice e no lado oposto divide o lado em duas partes iguais. Ó. Esse igual a esse. Então nesse caso é a mediana, né? Então o item A, mediana. No item A é mediana. No item B, o segmento AP, ele parte do vértice lá no lado oposto, ó, nesse lado aqui, que é o lado oposto, forma um ângulo de 90 graus, né? Então, nesse caso, é a altura. Então, aqui é a altura no item B. No item C, parte do vértice, né? O segmento AP, ó, AP, tá aqui o segmento AP. Parte do vértice, lá do lado oposto, ele divide esse lado em duas partes iguais, ó. E isso é a função da mediana. Então aqui também é mediana. No item D, o segmento AP, ele parte do vértice dividindo um ângulo em duas partes iguais, ó. Esse segmento AP divide esse ângulo em duas partes iguais. Então, bissetriz, né? Então aqui é a bissetriz. E no item E, ele parte do vértice, tá? Tá aqui o segmento AP, né? Ele parte do vértice A e toca o prolongamento do lado oposto, né? Ó, toca o prolongamento. Ele não toca o lado oposto aqui, mas aqui há um prolongamento. Ó. Essa reta aqui ela se prolonga. Então esse vértice A toca o prolongamento do lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então aqui é a altura. Então aqui é a altura. E no item F, ele parte, tá aqui o segmento AP, ele parte do vértice A e lá no lado oposto, ele forma um ângulo de 90 graus. Então eu posso considerar como altura, né? Altura. Além disso, ele parte do vértice A, toca o lado oposto, dividindo esse lado em duas partes iguais. Então também é mediana, né? Então eu posso também chamar de mediana. Nessa questão ele só quer saber se é altura, mediana ou bissetriz, né? Mas vale lembrar aqui também, ó, que ele pode, esse segmento AP aqui também pode ser considerado uma mediatriz, porque a mediatriz toca o lado oposto no ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. É o que está acontecendo. Ó. Esse segmento de reta aqui toca esse lado aqui no ponto médio, né? Já que esse lado é igual a esse, ó. Essa medida aqui é igual a essa medida, então no ponto médio. Além disso, ainda é perpendicular, ó, forma um ângulo de 90 graus. Então também eu posso chamar de mediatriz. Posso chamar também de mediatriz. Mediatriz. Pronto, então a altura, pode ser altura? Pode. Forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Pode ser mediana? Pode. Divide o lado em duas partes iguais. E ela é perpendicular no ponto médio, né? Ó? Então é mediatriz também. Na segunda questão ele quer saber o perímetro, né? O perímetro desse triângulo aqui. Sabendo que esse triângulo ABC,
o segmento AM, tá aqui a M, é mediana. Qual é a função da mediana? Dividir o lado em duas partes iguais. E o perímetro é a soma dos lados desse triângulo, né? Então, para a gente encontrar o perímetro desse triângulo, a gente primeiro precisa encontrar a medida desse segmento aqui, ó, o segmento MC, né? Já que o perímetro é a soma dos lados, então eu tenho essa medida e eu preciso ter essa medida aqui todinha. Eu só tenho essa parte. Mas há um detalhe que o AM é mediana, né? Se o AM é mediana, então esse lado aqui é igual a esse, porque é mediana, toca o lado oposto, formando esse lado, cortando esse lado em duas partes iguais. Então se aqui é 4 centímetros, aqui também é 4 centímetros. Então para calcular o perímetro é só somar os lados, que é 6 mais 8 mais 8. Mais 8, que dá um total de 16, 22 centímetros, né? Pronto, tá aí. Então, perímetro, 22 centímetros. E na terceira, ele quer saber, no triângulo ABC, tem aqui o triângulo ABC, ele quer saber as medidas de x e y, sabendo que AH é a altura. Então, AH é a altura. Então, vamos lá. Se é a altura, então parte do vértice e forma com o lado oposto um ângulo de 90 graus, né? Então aqui eu posso dizer que mede 90 graus. Eu sei ainda que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, né? Aqui eu já sei que é 90, ó, 90 graus. Então se eu olhar o triângulo ABH, ó, só esse triângulo aqui, eu já tenho 70 mais 90 e o que falta para 180 é o valor de x. Então 70 mais 90... 160, né? 160, o que falta para 180 é 20. Então o valor de x já é 20. O valor de y, se é a altura, então aqui também mede 90 graus. Então já tenho 90 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então eu vou olhar esse triângulo aqui, ó, ACH, essa parte aqui, esse triângulo aqui. Então 90 mais 40, 130, né? 130. O que falta para 180? 50 graus, né? Ó, então tá aí o valor de y. Tá aí o valor de y. E se eu for pegar aqui a soma dos ângulos internos do triângulo ABC é 180. Aqui eu já tenho 70, mais 40, 110. Falta esse aqui, a soma de x mais y, que é 70. Então 110 mais 70, 180. Então realmente o x é 20 e o y é 50. Então tá aí, pessoal, a correçãozinha das nossas atividades aí sobre altura, mediana, bissetriz e mediatriz. Valeu aí e até a próxima.